Bem, então, olá a todos. Nós estamos na segunda aula do curso de Fundamentals and Trends in Vision Image Processing do IMPA, focando em modelos generativos multimodais. E nessa aula de hoje, nós vamos discutir conceitos básicos de aprendizagem de máquina. Então, a ideia aqui, na verdade, é cobrir os fundamentos e conceitos importantes de aprendizagem de máquina para a gente estabelecer as bases do que a gente vai estudar no curso propriamente dito. Então, esse material, na verdade, é um material introdutório que muitos de vocês já devem conhecer, né? Outros conhecer parte desse material, mas eu achei importante colocar esse material todo organizado dessa maneira, de maneira condensada, para garantir que estamos todos na mesma página, né? Quer dizer, que todos têm os conceitos importantes que a gente vai usar para desenvolver modelos generativos. Então, assim, eu vou dividir a aula de hoje em duas partes. A primeira parte, uma parte bem básica, né, que são os conceitos mais simples, né, de aprendizagem de máquina, em geral, né, e isso é aprendizagem estatística, né, sem falar de redes neurais profundas, né. E aí a segunda parte vai ser falar de redes neurais profundas em si, né, e o que muda de uma coisa para outra, dessa parte básica de aprendizagem estatística, e qual é o avanço de você colocar a aprendizagem de máquina profunda, né, que foi exatamente a revolução que levou a gente aonde a gente está hoje, né? E aí eu vou terminar discutindo arquiteturas de redes neurais para a gente entender os tipos de redes neurais que a gente vai usar no curso, né? E aí a segunda parte da aula vai ser uma parte assim mais teórica, para a gente entender por que é difícil você aprender esses modelos generativos, né? E, em particular, quer dizer, são duas questões. Uma é fazer aprendizagem de máquina, né, em espaços de dimensão muito alta, né? Depois a gente vai ver na próxima semana essa distinção entre redes de dados e redes de coordenadas, etc., né? Mas, essencialmente, o que a gente quer aprender são funções, né, distribuições de probabilidade em espaços de dimensão muito alta, né? Então, entender qual é a dificuldade disso e a gente vai ver como resolver isso colocando estrutura nos dados, né? E também depois a gente vai discutir como colocar estrutura nos espaços de função, né? Então, isso aí é a base que vai permitir a gente ter um ferramental e um arcabouço conceitual para desenvolver métodos e sistemas de aprendizagem de máquina com modelos generativos que funcionam na prática, né? Bom, então, começando nessa parte de aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda, eu recomendo a todos que, quem já não viu esse material, que veja essas aulas do curso do ano passado, e eu vou dar um resumo muito assim, simplificado, só para a gente ver os conceitos importantes, e quem já assistiu relembrar disso, né, e colocar os pontos importantes para quem vai ver os vídeos depois, né? E aí eu vou, nesses dois tópicos, vai ser uma coisa muito resumida, né? Então, começando com aprendizagem de máquina geral, né, os pontos principais de aprendizagem de máquina geral, essencialmente, é entender, né, por um lado, métodos de aprendizagem e, por outro lado, entender probabilidade e aprendizagem estatística, né? E isso aí vai levar a você ter uma metodologia e o ferramental para fazer aprendizagem de máquina em geral, né? Tem a sequência, né, que vai de inteligência artificial até chegar nas redes neurais profundas, que a gente vai falar em seguida, né? Então, começando, o que a gente está interessado aqui, né, é em algoritmos que vão aprender, né? E, no fundo, a gente vai ter redes neurais que vão fazer aprendizagem, mas a gente pode pensar, no caso mais geral, de aprendizagem estatística, que você nem precisa de uma rede neural. Então, os conceitos importantes aí, o primeiro é você ter uma tarefa,
que você quer realizar, mas você não quer programar essa tarefa, você quer ter uma maneira de aprender a realizar essa tarefa com algum sistema computacional. E, para isso, você tem que, além de definir o que é a tarefa, você tem que avaliar se o método que você desenvolveu ele é capaz de realizar a tarefa, então você tem que ter uma medida de performance, né? E, para fazer o aprendizado, você vai ter uma experiência, quer dizer, você vai ter aprendizagem estatística, então você vai ter dados, esses dados vão ser submetidos ao sistema que você tem e você vai treinar o sistema para aprender a fazer aquela tarefa a partir daqueles dados, né? Só que a gente quer aprender não só resolver a tarefa em cima daqueles dados, a gente está imaginando que esses dados pertencem a alguma distribuição, né? A gente está mostrando alguns dados dessa distribuição e a gente quer aprender a realizar a tarefa para aquela distribuição, para aquela classe inteira, né, de dados, né? Então, você tem que generalizar para coisas, né, que pertencem à distribuição, mas não fazem parte daqueles dados, né? Então, isso aí já é um negócio muito importante na metodologia de fazer a aprendizagem de máquina de maneira efetiva, né? Então, para isso, o que a gente vai precisar primeiro, ter um modelo do que a gente quer fazer. Quer dizer, a gente vai treinar, né, funções, né, e essas funções estão alicerçadas em algum modelo matemático que vai dar conta de realizar a tarefa que a gente quer, né? E, com isso, a gente tem que não só definir o modelo, mas definir um modelo que tenha capacidade de realizar a tarefa que a gente quer. Ele não pode ser nem subcapacitado, nem sobrecapacitado. A gente quer que seja um modelo com a capacidade certa. E isso é muito difícil, porque se a gente soubesse fazer tudo, a gente fazia na mão, a gente não precisava aprender, né? Então, para a gente poder entender isso, tem toda uma metodologia que foi desenvolvida, né, rigorosa, né, que, primeiro, você tem que ter os dados certos, né, e você vai escolher, dentro desse espaço de modelos, o modelo que consegue resolver as coisas do jeito certo. E você tem essa questão da regularização, que são mecanismos de fazer com que o modelo fique dentro da classe de hipóteses que você está trabalhando, né? E, junto com isso, para verificar se isso está acontecendo, você vai pegar os dados e distribuir os dados de uma maneira que você vai validar para ver se o seu sistema está generalizando da maneira correta ou não, né? E, além disso, você tem uma arquitetura que você pode ajustar para exatamente chegar nessa capacidade, né? Então, você tem hiperparâmetros, quer dizer, o aprendizado, você está aprendendo parâmetros de uma função complexa que está representada na rede neural ou no outro mecanismo de aprendizagem estatística, né? Mas, além disso, aquela sua arquitetura ela tem outros parâmetros que você define baseado na arquitetura. E aí isso aí são hiperparâmetros que você não faz no treinamento, mas você quer ajustar para chegar na arquitetura correta. Então, essa é a parte básica, né? Esses dois tópicos aí, né? Entender os algoritmos e sistemas de aprendizagem estatística e depois entender os modelos e como é que você chega no modelo certo para colocar nesse contexto, né? E tudo isso, na verdade, a gente está fazendo aprendizagem estatística e a base disso é a teoria de probabilidade. Então, a gente tem que ter os conceitos mais básicos de teoria de probabilidade, no mínimo, né? Se a gente quiser fazer coisas avançadas, tem que entender coisas profundas de teoria de probabilidade. Aqui a gente vai ficar nas coisas mais simples, né? Então, no fundo, né, a gente tem que pensar que o método de aprendizagem ele está estimando um modelo, né, que a gente escolheu, né? E aí essa estimação, né, segue a coisa básica, né, de aprendizagem estatística, que você quer fazer uma estimação baseada no princípio da máxima verossimilhança, né? Quer dizer, que você tem os dados, você quer aprender a partir dos dados e você quer que, a partir do aprendizado, a distribuição de probabilidade vai estar compatível com os dados que você tem, né? E, no caso, a gente falou rapidamente na aula passada sobre estatística bayesiana, né?
se você for usar a estatística Bayesiana, que é uma coisa muito poderosa, porque a gente inclui conhecimento a priori, então você não só vai usar máxima verossimilhança, mas essa máxima verossimilhança a posteriori, né, que você vai otimizar exatamente o posterior ali, né, que leva em conta o quanto que você acredita, né, no modelo baseado nos dados, né, e esse conhecimento a priori, né. E aí você tem duas maneiras de fazer o aprendizado, quer dizer, na verdade, tem mais de duas maneiras, mas as maneiras mais básicas, né, são o aprendizado supervisionado e não supervisionado, né? Além disso, você tem aprendizado por reforço e outras maneiras de fazer aprendizado, mas assim, a base para entender a aprendizagem de máquina é você pensar no aprendizado supervisionado, onde você quer aprender uma função que está relacionada com uma distribuição de dados e essa função vai te dizer como predizer atributos, né, dessa distribuição baseada nos exemplos que você dá, né? E os exemplos, de fato, eles são parte da tarefa que você quer realizar, né? Exemplos de como realizar aquela tarefa, né? E, para isso, no aprendizado supervisionado, fica muito simples você montar um esquema que você vai dar o dado, por exemplo, uma tarefa de classificação. Você dá um dado e dá a classe daquele dado. Então, o seu sistema tem que ser capaz de predizer a classe daquele dado e generalizar para outros dados dessa mesma classe, né? E aí, nesse caso, que você vai usar baseado nesse processo, como se fosse um processo de regressão, né? Você vai fazer o ajuste ali dos parâmetros para poder fazer essa predição, né? Já no caso do aprendizado não supervisionado, você não tem essa facilidade, né, de ter a resposta como um dado do problema, né? Você tem só os dados, mas você sabe que esses dados têm uma estrutura. E você quer aprender, na realidade, a distribuição, né, desses dados. Os dados foram mostrados a partir de uma certa distribuição que você não conhece e você quer aprender essa distribuição. Então, entender que tipo de estrutura tem nos dados. E isso é o que interessa a gente, porque é o que está por trás dos modelos generativos, né? E aí você pode imaginar, na realidade, que o que você quer fazer ali, né, no aprendizado não supervisionado, é exatamente entender essa estrutura e como codificar essa estrutura. Então, assim, se você pensar, né, numa representação de um dado, né, ou de um texto, ou de uma imagem, o dado bruto ele é um dado que tem muita redundância, né? Por exemplo, numa imagem, o valor de cor, né, de pontos da imagem, o ponto vizinho a um outro ponto ele é muito parecido, né? Em alguns momentos tem uma diferença muito grande, por exemplo, em bordas e coisas assim, né? Mesmo em lugares onde tem muita variação, como textura, tem uma certa regularidade ali, né? Então, você entender a estrutura do dado é como você faz uma análise para eliminar essa redundância e estruturar o dado de um jeito que você vai ter representações de nível cada vez mais superior, assim, níveis que extraem pedaços da estrutura que se combinam de maneira diferente. Então, você tem menos redundância e tem mais estrutura, né? E um exemplo disso é a análise de componentes principais, né? Onde você vai exatamente procurar subespaços ali e projetar os dados nesses subespaços e representar os dados como uma fatoração, né, projetando nesses subespaços, né? Isso é o mais simples, né, mas tem outras maneiras de fazer que a gente vai ver ao longo do curso, né? Então, na prática, o que a gente quer aqui com a aprendizagem de máquina é uma metodologia para aprender um espaço de distribuições, um espaço de funções, né? E não só aprender, mas aprender a estrutura. Então, você pode imaginar que aquela distribuição, você pode botar uma parametrização nela. E aí você vai poder, por exemplo, interpolar entre dois elementos desse espaço, né? Imaginando que você tem uma parametrização, e
chegar em resultados intermediários, né? Ou fazer operações com esses elementos, imaginando que tem uma álgebra ali que você pode usar dentro desse espaço de funções, né? E isso é a área de Manifold Learning, aprender em variedades, né? E aí tem uma relação exatamente com essa questão que eu falei, de você ter os dados brutos, que são de dimensão muito alta, vou voltar a isso, né? E você eliminar a redundância, né? Que é exatamente isso que acontece. Quer dizer, você pode imaginar que você tem os dados que vivem num espaço de dimensão muito alta, mas a estrutura é uma subvariedade desse espaço. E você quer aprender essa subvariedade, aprender a estrutura dessa subvariedade. E exatamente é isso que vai permitir a gente ter modelos efetivos. Só que existe uma série de desafios que a gente vai ver até o final da aula, e no final da aula tentar chegar numa metodologia que resolve uma grande parte desses desafios, né? Então, a gente falou de aprendizagem de máquina, aprendizagem estatística em geral, mas a grande revolução ela surgiu quando você coloca aprendizagem profunda e você coloca uma estrutura no processo de representar o que você está usando para aprender, né? Assim, a gente vai ver que isso está muito ligado com as arquiteturas que a gente vai ver mais para frente, né? Então, exatamente, é a aprendizagem profunda, e isso, na verdade, foi como começou essa revolução. Inclusive, os 3 pesquisadores, isso, inclusive, também está lá na página do curso, né? Esse survey, né? Dos 3 pesquisadores que receberam o prêmio Turing pelos avanços em aprendizagem de máquina, foi exatamente eles propuseram, né, todas essas ideias de aprendizagem profunda, né? E qual é a diferença, né? A diferença, quando você fala em aprendizagem profunda, não é só que você tem uma rede profunda, nem o que significa isso. Na verdade, você tem que pensar que você não está simplesmente aprendendo um algoritmo que vai realizar uma tarefa. Você está exatamente aprendendo aquilo que eu falei, que é o Manifold Learning, aprendendo qual é a estrutura de uma variedade. Então, essa estrutura da variedade, ela tem por trás uma representação, e você quer aprender essa representação. E quando eu falei que você vai eliminando redundância e colocando estrutura, você pode imaginar que, na realidade, você parte de uma representação, que é uma representação bruta, né, onde tem muita redundância, e você coloca estrutura e você tem uma representação de mais alto nível, até chegar num ponto que é uma representação cognitiva, né? Que aí a gente vai ver exatamente onde tem semântica e permite você fazer operações com com seus dados, né? Para a finalidade de gerar os dados e manipular esses dados, né? E aí exatamente isso se realiza, né, em estruturas que têm várias camadas, então são camadas profundas, e cada camada tem a representação de um nível mais alto, e dependendo do tipo de dado, tipo de problema, essa rede vai se manifestar de maneira diferente, a estrutura vai se manifestar de maneira diferente. Só que, no caso geral, o que você quer é exatamente ter um sistema, né, de matemática, né, com uma teoria que você vai poder, a partir de elementos básicos, né, building blocks, né, fazer composição para criar essas arquiteturas e estruturas dentro de uma metodologia, né? E aí, no caso, né, o que faz parte dessas redes neurais profundas, né, são as MLPs, né, que foi a base disso, que é o Multilayer Perceptron, né? Então, você tem a estrutura básica, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que você tem camadas, né, e essas camadas elas vão exatamente fazendo, né, essa mudança, né, de representação, né? E aí é o elemento básico que é inspirado no cérebro humano, né, no funcionamento do cérebro humano, mas não simulando o cérebro humano, quer dizer, é um elemento matemático que pega as coisas assim, mais ou menos naturais de elementos da matemática para fazer essa tarefa. A gente quer aprender funções complexas, né, mas parte da coisa mais simples, né, que são funções lineares, combinações lineares.
Mas uma função linear não resolve o problema, você tem que colocar não linearidade. Então, quando você junta combinação linear com uma função não linear, você tem o neurônio, e isso, mais ou menos, né, ou o perceptron, né, que exatamente ele está percebendo alguma coisa e criando, né, uma representação, né? Então, esse é o building block, o elemento básico de uma rede neural, que você vai estruturar em múltiplas camadas. Então, você tem várias camadas, né? E isso aí vai ser a rede, né? E, como eu falei, os parâmetros da rede são, né, a largura, o número de elementos, né, em cada camada, o número de neurônios, e a profundidade, o número de camadas da rede, né? E a ideia é que a rede vai ser como uma função, né, que entra alguma coisa, entra dados ou coordenadas, e ela vai te dar uma resposta que vai sair alguma coisa ou vai fazer alguma outra coisa, né? E isso que a gente quer entender, e a gente vai daqui a pouco ver as arquiteturas para isso, né? Então, eu falei, quer dizer, a maneira mais simples de entender o aprendizagem de máquina e também aprendizado de representações usando redes neurais profundas é pensando em aprendizagem supervisionada, né? E aí, no fundo, o que tem é o seguinte, quer dizer, você, como eu falei, você tem um modelo, né? Você tem uma medida, né, de se esse modelo está funcionando ou não, né? E você quer otimizar os parâmetros dessa rede, que são os pesos da rede, né, para dar as respostas certas. E aí, no caso da aprendizagem supervisionada, é uma coisa muito simples, que você tem os pares, você tem o dado e tem o rótulo, e você quer estimar a função que vai predizer o rótulo a partir do dado. E você tem uma função de perda que vai dizer, né, medir o quanto que tá predizendo da maneira certa, né? E aí você vai usar as coisas clássicas de otimização mais básicas, que essencialmente é o método de Newton, né? E, no fundo, é o método do gradiente descendente, né? Só que tem uma porção de coisas a mais aí, porque você tem uma rede com muitos parâmetros, etc. e tal, e tem várias coisas que foram breakthroughs aí no estado da arte, né, de aprendizagem de máquina, que é, por exemplo, né, você ter o gradiente descendente estocástico, fazer backpropagation, que é usar a regra da cadeia para poder fazer a otimização. E aí tem uma porção de detalhes no processo de otimização que assim, você está usando o método de Newton, você vai ter um passo, né, um algoritmo iterativo, você tem que saber controlar isso, tem que ver, né, a convergência desse método. Então, uma porção de coisas técnicas, né, que vão ser usadas principalmente, é mais fácil de ver em aprendizagem supervisionada, mas se estende para os outros métodos de aprendizagem não supervisionada, né, e inclusive para outras modalidades como aprendizagem por reforço, né? Então, a metodologia para isso, no fundo, é isso, quer dizer, você tem todo esse arcabouço, né? Você vai escolher uma arquitetura, vai escolher um modelo, e aí você vai escolher um conjunto de dados, e aí você tem que saber, a partir disso, né, fazer o treinamento, verificar se ele está funcionando, fazer a validação para ver se o método está convergindo, etc., e testar para ver se está generalizando de maneira correta, né? Então, isso aí são os elementos básicos, e com isso a gente vai ter, né, uma metodologia na prática que vai usar a gente, né, para aprender as representações, né, e estruturas do problema que a gente está lidando. Então, no fundo, é o que eu falei, você vai fazer manifold learning, né, aprender, né, esses subespaços ali no espaço de função, onde a sua distribuição está vivendo, né, e aprender a estrutura em cima disso, né? E com isso, quer dizer, você pode imaginar que exatamente esse termo aqui, o embedding, né, o mergulho ali, né, é exatamente você saber projetar, né, os dados, né, nessa variedade e saber como andar nessa variedade, né? E isso é que a gente vai manipular depois, inclusive, principalmente nos modelos generativos, né? E aí, dependendo do tipo de problema que você está lidando, né, você vai ter que pensar tanto na dimensão quanto na natureza do problema. Então, você vai ter dados que podem ser dados espaciais, temporais, etc., né? E você vai ter estruturas contínuas, discretas, que você está manipulando.
né? Então, em cada caso desses, você tem diferenças de como você vai usar isso, né? E como você vai aplicar essas coisas, né? Então, se você está pensando, por exemplo, num dado que é dado temporal, né? Você vai pensar numa sequência e aí você vai ter os modelos de probabilidade aplicados a sequências, né? Processos estocásticos, né? E usar, por exemplo, cadeias de Markov, a gente vai voltar a isso, etc., né? E se você quer aprender essa representação, né? Você pode usar uma coisa que é muito importante usada, né, em teoria de sinais, quer dizer, que é a codificação e decodificação, né? E isso está ligado também com modelos generativos, porque se você tem um código que é a representação daquele seu dado, e você tem a decodificação é gerar o dado, né? Isso tem a ver com compressão, com outras coisas, etc., né? Bom, então isso é a parte bem básica, né, de aprendizagem de máquina e aprendizagem de máquina com redes neurais profundas, né? Então, agora eu queria analisar um pouco as estruturas e as arquiteturas de redes neurais, né? Então, eu separei aqui as estruturas mais importantes, né, e estruturas mais básicas de redes neurais e mostrar que cada arquitetura dessas, né, são arquiteturas. Eu sei que tem gente que levantou a mão aqui, mas eu não estou querendo interromper porque eu estou no embalo, então deixa para o final, gente. Só pedir isso para vocês, né? Então, voltando, né? Então, o que eu estava falando é o seguinte: eu queria agora mostrar as arquiteturas básicas de redes neurais, né? E é exatamente mostrar que cada arquitetura dessas vai resolver um problema um pouco diferente, né? E mais ou menos mostrar por que aquela arquitetura resolve aquele problema daquela natureza, né? E queria fazer um comentário, né, que não está nos slides, né, eu vou repetir depois, é que, na verdade, essas estruturas básicas, você pode combinar elas em arquiteturas mais complexas de redes neurais, né, que tem uma rede conectada com uma outra rede, conectada com uma outra rede, né? Então, e a gente vai ver isso mais para frente no curso, né, quando começar a ver aplicações com modelos generativos sofisticados, né? Então, as arquiteturas básicas são as redes totalmente conectadas, que são as MLPs, né, o Multilayer Perceptron, as redes de convolução, que são usadas principalmente para imagem, né, mas para outras coisas também, as redes recorrentes, que são usadas para sequências, né? Você tem os autocodificadores, que são usados para aprender distribuições, né? E você tem os modelos generativos adversários, que são usados para conseguir amostrar de uma distribuição sem ter a distribuição explicitamente, né? E com esses aí você consegue combinar e fazer uma série de outras coisas, né? A única coisa que não está colocada aí são arquiteturas e métodos ligados à aprendizagem por reforço, que podem usar essas redes, mas combinam de uma maneira diferente. A gente não vai discutir isso aqui nesse curso. Então, pegando cada uma delas, né, se a gente pega as redes totalmente conectadas, o MLP, o que acontece é que essas redes, o que elas querem aprender é uma estrutura para aprender funções genéricas, né? Então, entra um dado de entrada aqui, né, na camada de entrada da rede. Cada bolinha dessas na verdade, simboliza um perceptron, mas levando em conta que desse perceptron, todas as arestas aqui fazem parte do perceptron, né? Porque você tem uma combinação linear, né, com uma função não linear, né? Então, cada elemento gráfico aqui tem um pedacinho desse perceptron, e essa maneira de codificar, quer dizer, você tem uma coisa, você está conectando tudo com tudo, né? Então, você entra com o dado, que seria o argumento da sua função, e a função vai te dar uma resposta na camada de saída aqui, né? E aí a dimensionalidade dessas coisas vai depender, né, da dimensionalidade do que entra e da dimensionalidade do que sai, né? E o espaço que você está trabalhando, você pode fazer hipóteses desse espaço, né? Pode ser o espaço, uma função de Rn em Rm, mas pode ser um espaço de distribuições, pode ser uma série de coisas que você pode colocar, né, que vai depender do seu modelo, né? Um negócio que é importante vocês entenderem nessa coisa que eu falei,
né, da representação é que a passagem de uma camada dessas para outra camada, quer dizer, essencialmente você pode dividir essa rede totalmente conectada em três partes, né? Você tem a parte de entrada, que é essa camada de entrada, você tem a parte de saída, que é a camada de saída, e você tem a rede em si mesmo, que é a camada escondida. Você tem várias camadas escondidas aqui, e você pode imaginar que se de uma camada para outra, o que acontece é uma transformação, né? Uma transformação num espaço de funções que vai mudar a representação de alguma maneira complexa, né? Essa transformação pode ser um diffeomorfismo, pode ser, e vai depender muito de como é que você estruturou a rede e também como você define os seus funcionais, né? Também como faz o treinamento. Mas, essencialmente, aqui você quer aprender funções gerais, e isso é uma grande dificuldade, a gente vai voltar a falar isso lá no curso, porque, assim, quando se coloca generalidade, você tem menos chance de explorar a estrutura, né? As outras redes todas, elas têm coisas mais estruturadas, né? Então, o segundo tipo de rede é a rede que, na verdade, fez o sucesso do aprendizado profundo, que são as redes de convolução, que são redes para imagens, né? Então, essencialmente, o que essa rede vai fazer, ela vai aprender estruturas de imagem, né, que a gente chama de image features, né, características de imagem. E ela também é baseada, né, em conceitos da percepção, né, no caso da percepção visual. Quer dizer, na verdade, ela é baseada nos operadores de convolução, que tem uma relação muito forte, né, com a parte do sistema visual que processa dados visuais, né? E a gente vai voltar a falar isso mais para o final da aula. Essencialmente, esses operadores de convolução são operadores lineares, espacialmente invariantes, né, que tem toda uma teoria, né, teoria de Fourier, que a gente vai voltar a falar aqui no curso, tal, que mostram como você extrai estrutura a partir de um sinal, né? E você tem operadores de convolução de níveis diferentes. Isso aqui, nessa parte de baixo aqui, você pode imaginar essas células, que são células do sistema visual, né, que as células mais baixas, elas definem só descontinuidades no sinal. E as células mais altas começam a definir outras estruturas, por exemplo, cantos e coisas assim, que são estruturas que tem na imagem, né? E a ideia da rede de convolução é que você entra com uma imagem bruta, como eu falei, tem muita redundância, e aí você vai treinar esses operadores, e esse diagrama aqui, na verdade, pode confundir as pessoas, porque, na verdade, o que você está treinando são esses filtros, né, que são filtros de convolução, que não estão sendo mostrados aqui. Cada quadradinho esse quadradinho aqui é como se fosse um filtro que você aprende para a imagem toda. Exatamente porque ele é invariante por translação, você vai fazer uma convolução com toda a imagem e você quer aprender os parâmetros desse filtro, e esse filtro vai extrair features. E essas features são exatamente esses quadradinhos aqui, né, que, então, por exemplo, você pega essa letra A, então aqui esse quadradinho vai identificar que aqui tem, né, uma aresta, né, que é uma transição, né, da onde é o fundo e onde tem a letra, né, e vai botar isso nesse ponto aqui, né? Só que você vai aprender vários filtros e cada filtro vai aprender um certo tipo de estrutura ali dentro, né? Então, você troca redundância por estrutura, né? E você começa a fazer mudança de escala porque você quer aprender estrutura e a estrutura, na verdade, precisa, né, de umas coisas em volta. Então, esses filtros aqui, nessa primeira camada, eles pegam vizinhanças pequenas. E à medida que você vai mudando a escala, é como se você pudesse pegar uma vizinhança maior. Quer dizer, você muda essa resolução aqui dos features, né? De uma certa maneira, você vai aumentar o campo perceptual desse operador, né? Então, você vai fazendo isso e você vai tendo assim, features cada vez mais estruturadas, baseadas nesses filtros, que é como se fosse um dicionário que vai identificar coisas importantes nas imagens, né? Isso que você quer aprender. E aí, no final, em geral, dependendo do tipo de problema, você coloca uma rede totalmente conectada aqui, né? Que ele vai pegar essas features que são significativas e tem uma compressão muito grande e vai fazer alguma operação de classificação, alguma coisa, por exemplo, nos casos de análise, né? Aí você tem as redes recorrentes. As redes recorrentes, o que elas querem fazer é aprender sequências, né? Então, são processos dependentes do tempo, né?
Então, aqui, você pode imaginar que o que a gente vai usar aí de teoria de probabilidade são cadeias de Markov. Quer dizer, o que você quer é você tem um processo estocástico, né? Que é um processo estacionário, e, por causa disso, quer dizer, a estatística desse processo ela depende só de uma vizinhança pequena, né? Então, você quer, na realidade, ter uma rede que você pode representar dessa maneira e os pesos todos estão todos baseados nessa vizinhança. Então, à medida que você vai dando um dado, você vai treinando a rede para predizer o próximo estágio, né? Que seria o próximo elemento da sequência. E isso, por trás, tem esse modelo, que é um processo estocástico estacionário, e é muito rápido e efetivo de treinar, porque você, na verdade, porque no caso, por exemplo, da imagem, você tem uma coisa espacial e você tem a imagem de um certo tamanho, você pode normalizar, colocar todas as imagens do mesmo tamanho e treinar a rede para aquela estrutura do dado, né? Mas no caso de uma sequência, você não tem como saber qual é o tamanho da sequência. Então, esse tipo de rede recorrente, ela funciona muito bem porque ela junta, por um lado, né, a teoria de probabilidade correta, né, que são processos estocásticos estacionários, cadeia de Markov, com o tipo de dado que são dados que são sequências e são dependentes do tempo, né? Só que elas têm uns probleminhas, porque nem sempre os dados são baseados em processos estocásticos estacionários. Você pode ter um processo que é quase estacionário ou que tem dependências que não são dependências assim, imediatas, né? E aí a gente vai falar um pouco disso mais ao longo do curso, né? Eu não estou aqui falando de transformers, nem modelos de atenção, e a gente vai voltar a falar de transformers de atenção e fazer um contraste entre isso e essas redes recorrentes. Mas isso é a base de onde se vai para as outras coisas, né? E aí você tem os autocodificadores e os autocodificadores variacionais, né? Os autocodificadores, essencialmente, você pode pensar, né, em teoria de sinais, né, que você tem os codecs, né? Então, você tem uma imagem, ela vai, por exemplo, fazer você tem um sistema que tem um codificador que vai codificar e comprimir essa imagem, transmite, e aí você tem um decodificador que vai decodificar e reconstruir, né? E isso aí você usa a base de teorias de informação, né? Só que a questão aí é que você está fazendo isso para um dado em si, quer dizer, você tem um sinal e você consegue codificar e decodificar aquele sinal colocando algum tipo de estrutura, né? E é interessante ver que você aprende uma representação e aqui você tem uma coisa interessante aqui, que você vê que todas essas redes, quer dizer, tanto inclusive a rede recorrente, a rede de convolução e aqui você tem sempre uma maneira de treinar, porque você relaciona o que você quer otimizar, né? Quer dizer, aqui, se você tem o dado e o rótulo, né, você vai otimizar exatamente a função em cima do rótulo, né? Aqui, se você tem uma imagem e uma coisa de classificação, você vai otimizar em cima disso, né? Aqui, você quer fazer uma predição do elemento seguinte da sequência, né? Então, você tem como otimizar em cima disso, né? Aqui, você tem só o dado, mas você quer reconstruir o dado. Então, você vai otimizar de maneira que você quer que a entrada seja igual à saída, ou vice-versa, a saída seja igual à entrada, né? Só que se você usar essa base, que é de teoria de sinais, você está fazendo isso para um único sinal, né? Se você quer aprender, na verdade, uma classe de sinais e aprender a distribuição em cima dessa classe de sinais, aí você vai colocar um modelo variacional, onde aqui nesse meio aqui você não vai ter só, né, a codificação desse dado, você vai ter, né, um modelo que pode ser, por exemplo, um modelo probabilístico paramétrico, né, com gaussianas e tal, e você vai querer aprender isso para uma classe de dados. Essencialmente, seria um modelo gaussiano multidimensional, que você quer aprender a média e a variância desses dados, né, usando essa representação, e aí você pode amostrar exatamente com esse código latente aqui, né? E isso aí é uma das bases dos modelos de redes generativas, né? Porque depois que você faz isso e você tem esse modelo, você pode jogar fora essa parte do codificador e o decodificador
vai ser exatamente o seu modelo generativo, né? E aí, finalmente, quer dizer, você tem as redes generativas adversárias, que, inclusive, né, quando elas foram propostas, o Ian LeCun disse que foi assim, a maior revolução na parte de aprendizagem de máquina, com imagens, etc., né? E era o que era usado até bem recentemente, né, para modelos generativos, né? E por que foi proposto isso? Porque, na realidade, é muito difícil você aprender, né, essas distribuições, né, de maneira realmente efetiva, que funciona, que assim, dá conta de você entender os dados e entender a estrutura da distribuição. A gente vai ver isso tudo ao longo do curso, né? Então, como tinha muita dificuldade técnica de você usar autocodificadores variacionais para modelos generativos, então foi proposto, né, esses modelos generativos adversários, que a ideia é o seguinte: em vez de você fazer a geração baseada na distribuição que você conhece, você se contenta em simplesmente reproduzir a distribuição, né, sem conhecer ela. Parece meio um truque isso, mas funciona. Quer dizer, e a ideia aqui é exatamente você usar uma teoria que vem de teoria de jogos, né, que você, na verdade, não tem uma rede, você tem duas redes, né, você tem uma rede geradora e você tem esse discriminador. Nota que você não tem um codificador, você tem esse discriminador que vai ajudar a treinar essa rede baseada em dados que vêm da distribuição que você quer conseguir reproduzir. Então, você tem dados reais aqui, né, da sua distribuição, e você vai usar esse discriminador para avaliar quão bem o gerador consegue reproduzir essa distribuição, né? E você treinando os dois ao mesmo tempo, na verdade é um treinamento alternado, você consegue fazer com que esse gerador ele consiga amostrar a distribuição sem conhecer a distribuição, né? E isso é muito mais efetivo, mas tem problemas que só agora foram resolvidos. Então, uma das razões desse curso é exatamente até o ano passado, quando eu falava de modelos generativos, eram modelos generativos adversários. Agora, eles são parte do passado e agora são outro tipo de modelo que a gente vai estudar aqui no resto do curso, né? Bom, então agora deixa eu só dar uma parada aqui para respirar. Quem fez a pergunta, se quiser fazer a pergunta aqui, eu posso responder enquanto eu respiro. Se não, fica para o final. Eu tenho uma pergunta, professor. Pode fazer. Assim, o que acontece? Pelo que eu saiba, os manifolds, né, as variedades, a métrica euclidiana, ela não seria tão adequada, porque elas, bom, é uma superfície, né, digamos, que tem certas curvaturas. Existe alguma maneira de otimizar essas métricas que a gente usa em machine learning, como, sei lá, métrica euclidiana ou métrica sup, máxima, enfim, para se adequar a variedades, para resolver problemas desse tipo? Então, até foi bom você ter feito essa pergunta nesse momento, que a gente vai falar exatamente disso nessa segunda parte da aula, né? Mas, na verdade, o ponto é o seguinte: quando você fala de manifold learning, né, na verdade, variedade é a coisa assim, mais natural, né, para o matemático trabalhar, porque assim, se você tem uma variedade diferenciável, né, você tem tudo que você quer, né? E você aproxima, né, o plano tangente ali, você pode colocar vários tipos de métrica, né? Não precisa ser só a métrica euclidiana, pode colocar a métrica riemanniana, outras coisas, né? Você tem, né, estruturas, né, em espaços, né, hiperbólicos, espaços elípticos. Então, dá para você brincar à vontade. Quer dizer, o ponto aqui, quer dizer, que quando você usa esse termo, né, manifold learning, ele é muito genérico e você não está falando exatamente daquela assim variedade no sentido, né, assim, explícito, né? Você está usando no sentido mais genérico. E no caso de inteligência artificial, né, essa parte de manifold learning é de uma maneira muito assim aberta. Então você, na verdade, não conhece a métrica, não conhece, mas você simplesmente usa o fato
de que se você tem dados que são próximos, você pode assim, relacionar um dado que é próximo com outro para criar a estrutura do espaço e mais ou menos simular que tem ali um plano tangente, daí você vai ver como colar esses planos tangentes e tal. Então, a ideia é essa, quer dizer, mas, no fundo, a gente não tem a teoria. Se tivesse a teoria, né, completa de tudo, né, a gente não estava nem aqui, né, já tinha resolvido toda a matemática e pronto. Então, isso é uma coisa que, inclusive, é um grande desafio, né, para essa área. Eu falei na primeira aula, né, que a fronteira da matemática agora é a matemática cognitiva, porque, por exemplo, você pode pegar qualquer métrica, mas a métrica que interessa para certo tipo de coisa são métricas perceptuais, que aí entra em toda uma outra área, assim, que é exatamente essa parte cognitiva, né? Mas, no fundo, a gente quer usar esses princípios da matemática para conseguir fazer essas coisas que a gente ainda não domina completamente. Essa resposta curta eu vou parar por aqui, senão eu não termino a aula hoje. Bem, então deixa eu dar uma respirada aqui. Essa parte geométrica de Deep Learning é um trabalho que foi feito por esses pesquisadores, o Brownstein, o Brunat, o Cohen e esse Velikovic, né? E eu acho que foi uma grande contribuição para a área de aprendizagem de máquina, porque assim, eles, mais ou menos, até inspirados, né, na parte de matemática clássica, né, de geometria diferencial, etc., né, relacionaram isso com o aprendizagem de máquina profundo, principalmente para redes de dados, né? E a ideia exatamente assim, pensar em explorar a estrutura, mas explorar a estrutura relacionada, né, com não o espaço de funções, mas a representação dos dados que você vai colocar nesse espaço de funções, né, que seria a entrada da rede de dados que a gente acabou de ver, né? Então, a ideia toda é o seguinte: a gente pode dividir em 3 partes importantes. Quer dizer, a primeira é que quando a gente tem o tipo de dado que interessa a gente, ele tem muita redundância, e por ter muita redundância, você vai definir, né, essas funções num espaço de dimensão muito alta. Por exemplo, imagina uma imagem de 1000 por 1000, né? Então, o parâmetro ali vai ser 1000 vezes 1000, né, a dimensão desse espaço, né? Tem muita redundância, né? E quando você aplica, né, os métodos clássicos de aprendizagem estatística para aprender, né, qualquer coisa nesse espaço de dimensão muito alta, as coisas não funcionam direito, tem muita dificuldade, a gente vai ver isso assim intuitivamente, né? Mas se você imagina que essa imagem, ela não são, né, 1000 coordenadas à toa, assim, mas tem toda uma estrutura, tem a estrutura de um espaço ali, né, que é o espaço da imagem, né? Aí você consegue fazer coisas, né, que regularizam, né, o teu problema e ajuda você a criar estruturas, e a gente vai ver que isso está relacionado com essas arquiteturas que a gente viu, por exemplo, com redes de convolução para a imagem, né? E aí você tem os tipos de dados que são colocados nessa rede de dados, né? Por exemplo, a imagem é uma grade, né? um reticulado ali, né, de amostras, né? Você pode ter outros problemas, por exemplo, uma molécula, você pode representar a molécula como um grafo, né? E outros problemas, você tem uma sequência, você tem conjuntos, grupos, né? E se você está pensando, né, em modelos, né, de superfícies, modelos geométricos, você vai ter outras estruturas, como geodésicas e medidas e tal, por exemplo, a métrica riemanniana no espaço, não sei o quê. Então, você consegue explorar essas estruturas onde você vai exigir que a rede obedeça certas invariâncias, né? Então, entrando em detalhes nisso, quer dizer, a primeira questão é essa, quer dizer, a maldição da dimensionalidade quando você está trabalhando, né, para fazer aprendizado em espaços de dimensão muito alta, né? Então, a base disso é o seguinte, quer dizer, entender que as coisas clássicas de aprendizagem estatística, né, funcionam muito bem para coisas de dimensão baixa, mas quando você está em dimensão muito alta, não funciona e você tem a maldição da dimensionalidade. Mas, se você colocar
né, a estrutura dos dados, aí você consegue domar, né, a besta fera que está nesse espaço de dimensão muito alta, né? Então, essencialmente, se a gente pegar essa parte de aprendizagem estatística, né, o que a gente tem? Quais são os elementos, né? A gente tem uma distribuição que a gente pode amostrar e tem dados dessa distribuição, a gente quer aprender essa distribuição. Para aprender, a gente vai ter um modelo que vai aproximar, né, a distribuição, né? Pode até não te dar a distribuição exata, mas, dependendo do tipo de modelo, pode ser um modelo paramétrico, não paramétrico, ele vai aproximar essa distribuição, e, no nosso caso, esse modelo vai ser através de uma rede neural, né? Vai ser implementado através de uma rede neural. Para medir a efetividade, né, do aprendizado, a gente vai ter que ter uma métrica para ver o quanto que esse modelo está dando conta de aprender a distribuição em relação aos dados, né? Isso aí são as funções de perda. E para fazer o aprendizado na prática, a gente já falou isso aqui na aula antes, né? A gente vai querer, na verdade, estimar, né, exatamente essa distribuição, né? E aí vai ter um algoritmo que, no fundo, vai ser um algoritmo de otimização para conseguir, né, essencialmente, ter uma medida, né, e fazer uma estimação, né, de, por exemplo, máxima verossimilhança ou máxima posteriori baseado, né, no modelo, na métrica e nos dados, né? Agora, qual é o problema, né? O problema é assim, se você tem, né, os dados, e no caso, por exemplo, de aprendizagem supervisionada, né, você quer aprender alguma função, né, que vai relacionar uma amostra desses dados com o valor da função que você quer aprender. E você não sabe essa função, você quer estimar essa função, e aí você vai ter alguma ideia do tipo de função que você quer. Por exemplo, se você quer fazer, por exemplo, classificação binária, você vai ter uma função logística que vai te dar 0 ou 1, dependendo se é a classe A ou a classe B, né? Então, qualquer coisa que você vai fazer aqui, né, você, para analisar esse algoritmo de aprendizagem de máquina e ter garantias, né, e teoremas e tal, você vai ter que fazer algumas suposições sobre a distribuição dos dados, né, e sobre o tipo de função que você está usando, né? Isso aqui é importante porque tem essa questão que, inclusive, é o título de um paper, né, No Free Lunch, né, que não tem almoço grátis, né? Na hora que você faz essas suposições, você paga um preço de ter que ficar restrito àquelas condições, né? Isso se estende também para aprendizado não supervisionado, só que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, né? E aí, a gente, como eu falei, tem que escolher um modelo, e uma coisa que é muito importante, que tem a ver com o que eu falei de regularização, é que você supõe que esse modelo ele pertence a uma hipótese, uma classe de hipóteses que, na verdade, é um subconjunto de funções nesse espaço de funções maior, né? Então, por exemplo, né, você pode, se você quer fazer, por exemplo, uma coisa de regressão, né, você pode fazer um ajuste, né, para funções lineares, funções polinomiais, etc., né, que é uma coisa básica, exemplo básico que a gente, inclusive, tem nas aulas que vocês vão assistir como o dever de casa de hoje, né? Mas, no nosso caso, o que a gente quer é escolher uma rede neural com uma certa arquitetura que ela implicitamente está dentro de uma classe de hipóteses, né? E você, para entender isso, você tem que ter alguma medida de complexidade, né? Que seria a capacidade da rede, né? E aí você vai ter essa medida de complexidade, é uma espécie de uma norma nesse espaço de funções, né? Então, por exemplo, você pode medir a complexidade pelo número de neurônios da rede neural. Mas não é só isso. Você tem que analisar as funções que são não lineares, né, nos neurônios, ou uma série de outras coisas, né, e coisas que a gente vai ver depois que tem a ver com a própria estrutura da rede, né? Mas o ponto, quer dizer, que uma vez tendo isso, né, você quer aprender, né? Então, para aprender, aqui tem um negócio interessante, é que na hora que você define uma métrica de erro e define uma função de perda, você tem duas coisas aí. Você tem é uma maneira de aprender, porque você vai minimizar essa função de perda, e outro é uma maneira de pensar no processo de aprendizagem, porque assim, você está querendo aprender uma distribuição, né, num espaço de distribuições que você não conhece,
e você só tem os dados, né? Então, você tem duas coisas. Você tem essa perda da população, que é a métrica no espaço, distribuições que você não conhece, você não tem acesso a isso. O que você tem acesso são esses dados, né, esses XI, né? E aí você tem a perda empírica, que é uma função que vai ser avaliada, né, nos dados que você tem, né? E que você quer generalizar para essa perda da população, né? Então, no fundo, o que você quer é ter, né, um estimador não enviesado, né, dessa perda da população baseada, né, nessa análise da perda empírica. É isso que você quer aprender. Tá? E aí tem toda a teoria disso, né, tudo bonitinho e tal. Né? Mas o problema é que aí, para você fazer isso, né, você vai ter que, como eu falei, restringir a classe de funções que você vai trabalhar, né? E daí você vai imaginar que você não vai estar trabalhando com o espaço todo, vai estar trabalhando com um espaço reduzido aqui que tem uma certa regularidade. E isso aqui, na verdade, é a minimização de risco empírico, né? Que vai te dar essa coisa e vai ter uma regularização, né? Isso funciona relativamente bem para problemas de dimensão mais baixa. Mas quando você tem problemas de dimensão muito alta, a coisa complica, porque você, assim, na teoria, né, você tem esse teorema de aproximação universal, que você diz, eu tenho uma rede rasa, né, uma rede de duas camadas, né, que, se ela tem, né, uma largura infinita, eu consigo aproximar qualquer função, né, com a precisão que eu quiser. Só que largura infinita não funciona na prática e uma rede muito grande, você precisa de muito tempo para treinar, que também o tempo, né, é a variável importante do problema, né, principalmente para as aplicações que a gente quer que funcione em tempo real. Né? Então, assim, não dá para usar essa abordagem, né, da teoria pura, você tem que ter alguma outra teoria que vai ajudar a resolver o problema. Exatamente, a ideia é você definir espaços de funções adaptados que já têm uma estrutura e uma estrutura que é baseada nos dados. Né? Então, a ideia toda aqui, né, é essa, quer dizer, que em dimensão muito alta é impossível de usar a matemática clássica, né, de suposições de regularidade de espaço de dimensão baixa. Né? Não funciona, simplesmente. Né? Teoricamente funciona, mas na prática não funciona. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar que, na realidade, o sinal, né, ele está num domínio geométrico de dimensão baixa. Né? E aí você vai analisar a estrutura desse domínio geométrico e analisar que tipo de regularidade dessa estrutura você pode explorar, né, para criar uma arquitetura de rede que vai ter as invariâncias corretas para garantir, né, que você vai ter a regularização completa e não vai precisar fazer aquelas reduções ali que eu mostrei, né, de reduzir o espaço sem ter estrutura. Você reduz com a estrutura. Né? Então, a ideia é essa, de espaços de funções geométricos, né, que você vai explorar a dimensão subjacente, né, que está ligado com a estrutura dos seus dados. Né? Que isso aí seria a entrada da rede, né, que aí você estaria num espaço de funções de dimensão muito alta. Então, se for pensar aqui, quer dizer, você tem, né, imaginando, né, que essa distribuição que você aprende, cada pontinho é uma imagem, então, como eu falei, aqui esse ponto, na realidade, são todas essas coordenadas, mas se for olhar na imagem, a imagem tem uma série de estruturas que você pode explorar na rede, nesse domínio aqui. Você não está nessa dimensionalidade, está nessa aqui, né? Que é a dimensão 2. Né? Aqui você está trabalhando em dimensão 2, aqui você está em dimensão 1 bilhão. Né? Então, você explora isso. Né? E aí, a ideia é entender isso. Né? E aí, baseado no tipo de dados que a gente tem, a gente pode identificar essas seguintes estruturas que eles chamam do 5G, né? Que são grades, que é o caso da imagem, né? Grafos que se estende para uma porção de coisas, né? Inclusive sequências, né? Até em conjuntos, né? Grupos onde você está pensando numa coisa mais contínua, né? Mas que tem uma certa estrutura, por exemplo, né? Você quer trabalhar na esfera, né? Então você vai ter grupos, né? Que estão no espaço esférico, etc., né? Poderia fazer isso no espaço hiperbólico, etc. E você tem, né,
geodésicas e medidas em variedades assim, geométricas, né? E aí, com isso, você consegue domar a besta fera, né? Então, a ideia é exatamente, se a gente for entrar nos detalhes do Geometric Deep Learning, né, voltando aqui, quer dizer, você tem, né, esses princípios fundamentais, né, que vêm de tudo que a gente falou da representação, né, que entra nas redes profundas e que tipo de invariância você quer. E isso, na verdade, é baseado em conceitos de geometria diferencial e topologia, né, que foram aplicados para redes neurais, né? Então, como eu falei, quer dizer, você imagina que está trabalhando com a teoria, né, de aproximação universal, né, pode pensar em teoria de aproximação e tal, mas você quer, na verdade, fazer isso, né, colocando mais estrutura, né? E aí a gente sabe que, como eu falei, né, quer dizer, se você aumenta a dimensionalidade de maneira muito assim, para esse tipo de dado que a gente usa, né, nota que a complexidade aqui é exponencial no número de amostras. Então, você precisaria de muitas amostras e muito tempo para treinar e não tem como fazer isso. Então, você tem que simplificar a rede, né, botar o menor número de parâmetros na rede e botar o máximo de estrutura na arquitetura da rede, né? E a ideia disso é exatamente você usar, né, o tipo de invariância que existe naquele dado, né? Então, são simetrias, né? São estruturas a priori ligadas com simetrias, vários grupos de simetria, né? Simetria pode ser translação, rotação, etc., né? Então, se você pensar numa imagem, por exemplo, quer dizer, se você quer identificar features numa imagem, você tem uma feature que está num certo ponto da imagem, e se você transladar ela, você quer que consiga identificar a mesma feature, porque não tem nenhum sentido, ela não depende da posição, né? Então, é uma coisa que é invariante por translação. Então, você vai ter um grupo de translações que você quer que a sua rede seja invariante a translações. E a gente vai ver mais adiante no curso, né, com toda a teoria ligada com isso, né, teoria de Fourier, etc., que exatamente o operador correto para isso é um operador de convolução. Isso chega nas redes, né, de convolução, né, que vai garantir exatamente a invariância por translação. Então, você garante que a estrutura que você está aprendendo na rede é um operador que respeita essa simetria. No caso de imagem, seria a translação, invariância por translação. Então, tanto faz você fazer uma translação e botar a rede, ou usar a rede e depois fazer a translação. Está aqui embaixo a invariância, né? Só que você quer, na realidade, que a função seja invariante, quer dizer, você quer respeitar a simetria, mas a rede, né, a função que você está usando, ela vai ser invariante. Então, por exemplo, você está fazendo uma classificação de imagens, né, e vai classificar que isso aqui é o gato pode estar nessa posição ou nessa, quer dizer, não é só a operação aqui ser invariante, mas a classificação ser invariante. Aí você tem exatamente essa invariância da função em si, que seria exatamente ligado com os operadores de convolução que estão representados na rede, né? E você quer mais que isso, né? Que você tenha uma coisa que é equivariante, quer dizer, que significa que as camadas da rede, se você aplica, né, uma certa análise, né, numa camada da rede, a representação vai respeitar também essa invariância, né? Aí, com isso, fica faltando um único ingrediente, que é a separação de escala, que eu falei isso também rapidamente quando estava falando da rede de convolução, que, na verdade, existe uma correspondência, se eu mudar a escala, né, entre features, né, numa escala e features na outra. Então, essa separação de escala significa que a gente tem uma relação entre o que se analisa com um nível de detalhe com o que se analisa no outro nível de detalhe. E se você pode fazer isso, você consegue ter mais efetividade, porque você vai filtrar coisas, né,
no nível de detalhe correto, né? E passar de um para o outro, né? Representações que pegam, né, regiões maiores ou menores, etc., né? E aí, com isso, você tem exatamente, né, essa estrutura básica de uma rede neural que segue essa ideia do geometric deep learning, né? Quer dizer, esse blueprint, né? A planta baixa aqui, né, das redes neurais, onde você tem camadas que são equivariantes, né? Intercaladas com camadas que fazem mudança de escala e, pelo menos no final, você tem que ter uma camada que seja invariante, né? Então, você imagina, os dados entram aqui, né, e você vai intercalando isso e os dados saem aqui, e você garante que tudo funciona, né? Bem, então, como eu falei, quer dizer, isso aqui essa teoria toda. Nota que eu não falei aqui de redes totalmente conectadas e funções gerais, porque na rede conectada e funções gerais não tem muita estrutura para você explorar no dado, você não sabe nem o que é o dado, né? Mas essas aqui, né, que são sinais que a gente conhece, né? Então, por exemplo, você tem imagens, sequências, né, que você pode representar como, né, um grafo, né? Você tem espaços homogêneos, por exemplo, dados que estão na esfera e tal, né, que você tem, né, essa estrutura, né, no caso da esfera, né, invariância por rotação, coisas assim, né, que dá para você explorar, né? Grafos e conjuntos, em geral, quer dizer, tem também outras invariâncias que você pode explorar, no caso, por exemplo, invariância por permutação e tal. E quando você tem variedades, malhas ou grafos geométricos com geometria mesmo, né, você vai ter aqui a noção, né, de geodésicas, de distância e tal, de medida, que você pode explorar. Então, nota que quando você tem uma rede de dados, né, quer dizer, você pode explorar essas estruturas de dados para ter uma rede que vai garantir a invariância, né, desses espaços, né? E aí você tem as arquiteturas que vão exatamente respeitar essas simetrias e dar essas invariâncias. Então, no caso das redes de convolução, né, invariância por translação. Nas redes que são redes de convolução para grupos, né, você pode ter, né, no caso esfera e coisas assim, né, você vai ter, né, translação, rotação e outros grupos globais ali que você pode explorar, né? No caso, por exemplo, de conjuntos, né, você vai precisar de invariância por permutação, porque a ordem dos elementos ali não tem nenhuma relação com o resultado, né? Você pode dar os elementos e embaralhar em qualquer ordem, né? A mesma coisa para redes de grafos, né? E essas redes que são redes de convolução intrínsecas, né? Exatamente, você vai querer que você tenha o conceito de geodésica, de isometrias e tal, e você tem que respeitar a métrica, né? E uma escolha de uma métrica no espaço, da medida do espaço, né? E aí, no caso, né, das redes recorrentes e LSTM, que seria uma evolução das redes recorrentes, você vai ter um time warping, né, que assim, não é só a translação ao longo do tempo, mas deformações ao longo do tempo, né? Então, tudo isso você pode projetar os operadores da rede que vão respeitar isso, aí a rede funciona. Então, a rede de convolução funciona muito bem porque ela respeita isso. E foi a grande revolução que permitiu, né, o que a gente tem hoje, né? Então, é isso, gente. Dei meu recado. Temos 15 minutos aqui para a gente falar. Eu vou tirar aqui descompartilhar e fechar a gravação. Professor, Só um instantinho. claro.